Boa tarde, queridos e queridas irmãos e irmãs do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina e aos irmãos que assistirem a este vídeo. Irmãos, nossa humanidade está passando por um período de crise em que exige o cuidado de todos nós, pessoas físicas, famílias, organizações sociais e sociedade. Hoje estaríamos realizando uma palestra de abertura dos estudos no Centro Espírita Terceira Revelação Divina, na Rua Chico Pedro, 340, no bairro Camaquã, em Porto Alegre, onde somos trabalhadores espíritas. Hoje estaríamos abrindo os nossos estudos. No entanto, em decorrência das medidas restritivas à proliferação do vírus corona, no âmbito da sociedade local, regional, nacional e mundial, com o propósito de prevenir as populações de serem afetadas por essa doença, tivemos que, mesmo contra gosto, fechar por hora ou suspender por hora o atendimento ao público na nossa sociedade, assim como está sendo feito também na maioria das sociedades, organizações religiosas e órgãos que tratam com o público em geral. Mas antes de iniciar a nossa palestra, então, vamos convidar a todos a elevarem os pensamentos a Deus, nosso Pai, em gratidão por esta oportunidade, em gratidão pela vida, com fé raciocinada e corações resignados, e ao mesmo tempo preparados e unidos nas tarefas e no desejo de realizarmos o melhor para o nosso bem, o bem da nossa família, das nossas associações e da nossa sociedade e da nossa humanidade como um todo, pois somos todos irmãos em Deus. E este é o momento de vivermos a verdadeira fraternidade, que é ensinada por Jesus e pela nossa doutrina espírita. Assim, com a permissão de Deus, de Jesus e a assistência dos mentores espirituais do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina e do nosso movimento espírita, pedimos toda a assistência necessária para que a nossa palestra possa alcançar os objetivos de esclarecer, instruir e acalmar as nossas mentes e corações, trazendo a força de que necessitamos para superar as dificuldades e seguir adiante. Que assim seja. E a palestra que faríamos hoje, presencial lá no Instituto, seria o progresso do espírito pela oportunidade do estudo e do trabalho. Então, vamos realizar essa palestra a partir daqui da nossa casa e disponibilizar, então, aos irmãos online nas nossas redes sociais. E que todos estejamos em sintonia e em pensamentos elevados neste momento. E que Jesus nos abençoe. Seguindo adiante com a nossa palestra, o progresso do espírito pela oportunidade de estudo e trabalho, há uma máxima na nossa doutrina espírita que, inclusive, consta lá do túmulo do nosso codificador Allan Kardec, que é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa máxima, de certa forma,
nos resume os 5 pilares principais da doutrina espírita, sendo o primeiro deles a existência de Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, um ser soberanamente justo e bom, que ama seus filhos e deseja o progresso de todos, por mais que às vezes não compreendamos os seus propósitos, mas ele está sempre pensando no melhor para o nosso progresso pessoal, aqui neste plano físico, e do nosso progresso espiritual. Tenhamos resignação e compreensão dos desígnios de Deus. Outro pilar é a imortalidade da alma. Vivemos em 2 mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. Deus é eterno. Nós, no entanto, somos imortais. Uma vez que a nossa alma ou o nosso espírito é criado por Deus, ele se torna imortal. E tem o desígnio de Deus de evoluir, desde o simples até a perfeição, para chegar um dia próximo a ele. Como temos 2 mundos, o mundo físico, no qual estamos encarnados, e o mundo espiritual, a doutrina espírita, por meio das comunicações mediúnicas, nos possibilita a comunicabilidade entre esses 2 mundos. Recebermos mensagens dos irmãos espirituais, os fluidos deles em nosso bem, e também nós daqui para lá fazermos as nossas preces, as nossas orações pelos nossos irmãos que estão daquele lado. Fala também da pluralidade dos mundos habitados, uma infinidade de orbes neste universo, onde as humanidades têm a oportunidade de crescer e evoluir. E da pluralidade das existências e da lei de progresso. Temos aqui então os princípios da encarnação e da reencarnação, sendo cada reencarnação uma oportunidade de estudo, de trabalho e de progresso espiritual, e também do progresso material do mundo em que vivemos, pois eles andam em paralelo. Quando melhoramos as nossas condições sociais e as nossas condições de aprendermos e evoluirmos, mental, intelectual e moralmente, estamos trabalhando para a evolução nesses 2 mundos, pois levamos daqui aquilo que de bom aprendemos. Diz o Eclesiastes, o livro Eclesiastes, que há tempo para tudo na vida, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para colher, tempo de guerra e tempo de paz. Hoje vivemos uma guerra contra o inimigo invisível, mas unidos, com certeza, passaremos por isso e venceremos essas dificuldades. Não tenhamos dúvida disso. Mas para isso precisamos compreender e agir, inclusive entendendo os propósitos da doutrina espírita. Há, portanto, então, tempo de estudar e tempo de trabalhar. Estudemos nesses momentos e façamos o nosso trabalho da maneira que for possível, para o nosso bem e o bem do nosso próximo. Em relação ao estudo, o nosso codificador da doutrina espírita, na introdução do Livro dos Espíritos, assevera: acrescentamos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão novas quão grandes, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. É isso que ele está pedindo de nós, inclusive neste momento. Serenidade, calma, perseverança, quebra de paradigmas. Precisamos quebrar alguns paradigmas para que encontremos novas soluções, mais adequadas ao momento
atual e futuro. Isso está bem claro, digamos, nesta introdução do Livro dos Espíritos. Precisamos, então, ser sérios, perseverantes, livres e animados de firme e sincera vontade. Então, busquemos em nós a vontade de agir e fazer o bem. E diz também o Livro dos Espíritos que o que caracteriza um estudo sério é a sua continuidade. Frequentemente, uma questão complexa, para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Continuidade, do simples para o complexo. Não podemos aprender matemática avançada sem antes aprender as 4 operações. Não podemos construir um prédio sólido sem começar pelo alicerce, a rocha, como ensina Jesus, alicerce firme. Então precisamos nos alicerçar nos princípios básicos da doutrina espírita e a partir daí ir expandindo o nosso conhecimento, a nossa compreensão e a nossa vivência. Estudar de forma sistematizada é construir o conhecimento partindo de conteúdos mais simples para os mais complexos, com profundidade, com estudo progressivo, de forma planejada, organizada e contínua. É estudar os temas espíritas com método e coerência, com sequência, com programação prévia, encadeados no princípio da lógica e da fé raciocinada. Toda atividade de estudo, divulgação e prática da doutrina espírita só será correta e eficiente quando executada dentro dos princípios morais do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então, não esqueçamos do Evangelho. É momento de evangelizar, buscar as leituras do Evangelho, das leis morais e de todos aqueles assuntos que nos esclareçam e pacifiquem. Filósofos, educadores e especialistas concordam que não é possível educar alguém colocando-o fora ou distante do mundo da realidade da vida. É necessário que os envolvidos no processo educativo, no seio da família ou da escola, adquiram visão mais pragmática da realidade, atentando para o fato de que a educação é dinâmica e deve acompanhar de perto as características do próprio progresso e da cultura. Estamos inseridos nesse mundo, seja em momentos de alegria, momentos de paz e de harmonia, ou em momentos de dificuldades. Então, todos os momentos que este mundo nos proporciona são momentos de aprendizado. Estamos no mundo. Tiramos os ensinamentos de cada situação, entendendo os propósitos que Deus nos concede, né? E nos apresenta em cada situação. Isto também se aplica à educação espírita, aliados os conhecimentos adquiridos, à prática para a superação das más inclinações e a transformação da pessoa em uma criatura melhor. Esses são os propósitos dos estudos, a transformação moral da criatura em uma criatura melhor. Entendamos então a nossa doutrina. Educar é disponibilizar condições para o pleno desenvolvimento do ser humano, dos seus aspectos biológico, intelectual, psíquico, psicológico, social, estético, ecológico, moral. Instruir é transmitir e adquirir conhecimentos. Somos, portanto, seres biológicos e temos o intelecto a desenvolver. Temos o nosso psiquismo para equilibrar nosso estado psicológico e temos, como seres sociais, a responsabilidade social. No aspecto estético, devemos cuidar de nós mesmos, melhorar a nossa autoestima.
ecológico. Mais do que nunca o planeta exige que cuidemos dele e de nós. E moral. O aspecto moral que representa a nossa evolução espiritual como pessoas e como sociedade. Educar consiste na arte de formar, então, caracteres. A educação deve envolver necessariamente o aprendizado moral. Nos ensina Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, questão 685A. A educação. Há um elemento que não se tem dado o devido valor, sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. A educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. A educação intelectual, então, é necessária para a nossa vida e para o nosso progresso e habilita a cada um de nós ao trabalho. Ela traz a instrução para desempenhar as nossas profissões, as nossas tarefas domésticas e as nossas tarefas mesmo nas atividades sociais e religiosas. Já a educação moral nos habilita a adquirir os hábitos de ordem de previdência e de respeito com o próximo, com a natureza, com Deus. Assim, educados intelectual e moralmente, nos tornamos mais tranquilos, mais seguros, colaborando para a garantia e a segurança de todos. Questão 685 do Livro dos Espíritos. A educação moral é, portanto, então, aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. A educação, objeto do estudo nosso, inclusive do Espiritismo, deve envolver necessariamente os aspectos morais. É necessário, então, a gente compreender a diferença entre instrução e educação. Por meio da instrução, que já dissemos que é necessária em todos os ramos da sociedade, é possível a transmissão e a aquisição de conhecimentos em geral, realizados pelo ensino formal. É a capacidade de assimilar conhecimentos e habilidades, geralmente voltadas às nossas práticas profissionais e da nossa vida privada. Já a educação, ao educar, significa disponibilizar condições de pleno desenvolvimento da personalidade de nós, ou seja, a forma com a qual nos apresentamos a este mundo, que nos identifica e possibilita a realizarmos as nossas relações sociais. Educar também é promover o desenvolvimento de faculdades físicas, morais e intelectuais, em todos os sentidos. Físicas, educar o nosso aspecto físico, moral e intelectual. A educação visa a formação do caráter e os valores intelectuais e morais. A instrução é necessária à nossa vida pessoal e profissional. Alguns exemplos de métodos de estudos de educação contemporâneos. Vamos passar rápido alguns e depois nos determos mais na educação atual, a educação moderna. Educação pragmática, que focaliza na instrução e destaca os aspectos éticos da prática profissional, com a crença de que só a ação humana, movida pela inteligência, pode alterar os limites da condição humana. Crença de que só a ação humana, movida pela inteligência, pode alterar os limites da condição humana. Charles Peirce, Estados Unidos. Educação progressiva ou instrumentalista. Sistema semelhante ao pragmatismo, porém denominado instrumentalismo. Só tem importância se servir de instrumento para a solução de problemas reais. E se fundamenta no desenvolvimento da capacidade de raciocínio e do espírito crítico do aprendiz. Filósofo John Lewis, Estados Unidos. Então já progredimos, além do saber fazer, de ter um fim,
mas também de raciocinar e entendermos o que estamos fazendo e por quê. Isso é importante nesse processo evolutivo. A construção da inteligência ensina, por exemplo, que a criança é concebida como um ser dinâmico, que a todo momento interage com a realidade, operando ativamente com objetos e com pessoas. Biólogo Jean-Pierre Suisse. Anotamos isso nas crianças. Elas têm curiosidade desde cedo e interagem com os objetos e as pessoas. Estejamos atentos nesse momento em relação aos nossos filhos, aos nossos educandos, percebendo neles aquelas situações que precisam ser corrigidas. Por exemplo, quebrar os objetos, maltratar os animais, maltratar o coleguinha, o irmão. É momento de corrigir e explicar-lhes que devemos trabalhar juntos, uns com os outros. Pois é um momento em que devemos corrigir aquelas más tendências que o espírito traz, mas pelo esquecimento da reencarnação ainda não as compreende. É como algo que está verde, que pode ser modulado. Não podemos perder essas oportunidades. Porque depois, lá pela adolescência, quando o espírito realmente desencarna, se não corrigirmos aquelas tendências, essa correção será um tanto quanto mais difícil, não impossível. E devemos continuar, se caso tenhamos fracassado na infância, ou na adolescência, ou na vida adulta. O momento de educar e reeducar-se é o tempo todo, desde o nascimento até o momento de desencarnar. Não podemos prevaricar no nosso processo educativo. E a educação moderna, que se fundamenta nos chamados 4 pilares da educação moderna. Isso está no chamado relatório de Jacques Delors do Conselho Internacional sobre a Educação para o século XX da Unesco. No livro Ciência e Filosofia Espírita da FEB, nossos estudos mais aprofundados da doutrina espírita. Ele nos fala, então, esses 4 pilares. O primeiro pilar, que devemos aprender a conhecer. E para aprender a conhecer, precisamos nos libertar dos preconceitos. Precisamos desenvolver a capacidade de observar, sentir e fazer. Então é necessária a busca do conhecimento de nós e do contexto em que estamos envolvidos. E abrir a mente e o coração aos velhos preconceitos, aos velhos paradigmas, abrindo espaço para que as novas ideias surjam e possam florescer. Jesus disse, oferecei a outra face. Oferecer a outra face significa, além de outras coisas, outros entendimentos, ver de uma forma diferente. Mas para isso precisamos estar abertos à libertação dos preconceitos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 32. É o princípio evangélico que dá embasamento a esse pilar. O outro pilar é aprender a fazer, coragem de executar, correr riscos, avaliar, dimensionar e envolver-se. Então, para fazer, além do conhecer, nós precisamos, em muitas situações, a coragem de tomar as decisões, por mais difíceis que sejam, e de correr riscos também. Mas para isso, antes precisamos avaliar cada situação, dimensionar os perigos e envolver-se. Sabendo que devemos agir, porque estamos numa situação de perigo, não devemos prevaricar, devemos agir, sim. E agir pode ser fazer algo ou parar de fazer algo. É seguir adiante ou estacionar por um tempo, até que novas oportunidades surjam para que a gente saia daquela situação. No momento, estamos parando as atividades públicas das casas espíritas. É necessário.
Isso é fé raciocinada. Estamos rezando por todos, mas precisamos trabalhar com responsabilidade, correndo os riscos daquilo que pudermos, mas, sobretudo, responsabilidade social, irmanados com os esforços da sociedade como um todo. Faze isso e viverás. Mandamento maior, Lucas 10, 28, do Evangelho. Outro pilar é o aprender a conviver. Então, depois de conhecer, fazer, precisamos partir para o aprender a conviver uns com os outros. Isso começa lá na infância, com o irmão, com os pais, com os filhos, né? Nas creches, na escola, na sociedade como um todo, no trabalho, em todas as dimensões da vida. Então, conviver, aprender a conviver é aprender a construir a identidade, evitar ou gerir conflitos. Evitar gerar conflitos desnecessários. Mas quando eles surgem, muitas vezes por necessidades, precisamos aprender a gerir. Toda a nossa sociedade no momento está aprendendo a gerir esse conflito, dessa guerra, guerra, como se diz, que estamos enfrentando, uma guerra invisível contra o vírus. Fazei aos outros o que gostarias que vos façam. Né? Ensinamento de Jesus. O mandamento da reciprocidade. Então, conviver significa saber conviver com reciprocidade, cedendo, ajudando, fazendo, sendo ajudado, auxiliando, sendo auxiliado, né? Em todos os momentos, tanto nos momentos de tranquilidade quanto nos momentos de dificuldade. Fazei aos outros o que gostaríeis que a vós o façam. Reciprocidade. Tenhamos reciprocidade nas nossas relações e vamos aprender então a conviver. E o outro pilar, o último, aprender a ser. Ser. Então, depois de conhecer, de fazer, de conviver, precisamos aprender a ser. Para isso é preciso descobrir-se como ser integral, um ser biopsicossocial e espiritual. Aqui está então a chave do autoconhecimento, da autorreflexão, da busca da compreensão de si mesmo, do próximo e do mundo, para que possamos realmente evoluir rumo à perfeição. Sendo, não basta conhecer, fazer, conviver, se a gente não ser uma pessoa de bem, não ser uma pessoa envolvida com a sociedade em que vivamos. Sede perfeitos é o capítulo do Evangelho que nos ensina a ser. Sede perfeitos, fazendo os outros o que gostaríamos que a nós a fizéssemos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A educação do futuro, então, se trata de uma linha de pensamento educacional que define a humanidade como um todo indissolúvel e que propõe uma abordagem multidisciplinar e multireferencial para a construção do conhecimento. Não precisa falar mais nada. Hoje o mundo todo está envolvido com um único propósito, da saúde pública e a defesa da vida. Não basta uma nação, todas precisam vencer. Não basta uma cidade, todas precisam vencer. Não basta uma família, todos precisam vencer. Não basta um indivíduo, todos precisam estar unidos e juntos. E a educação espírita enfatiza a importância da educação como condição para o processo evolutivo humano, entendido nos seus aspectos intelectuais e morais. É como um remédio eficaz para o combate ao mal em geral e às más tendências
que o espírito manifesta desde cedo e que devem ser observadas pelos pais, conforme falamos antes, aqueles cuidados com a criança. Usa basicamente 4 critérios: humanismo, preservação dos valores éticos e morais; racionalismo, utiliza o método experimental com observação e análise crítica dos fenômenos com conclusões lógicas. Então, precisamos, mesmo hoje, fazer análise crítica da situação em que vivemos, inclusive das mensagens que recebemos, porque as próprias redes sociais hoje estão muito poluídas com todo tipo de mensagem, umas de alento e outras de desespero e medo. Mensagens verdadeiras e mensagens falsas. Cuidemos, avaliemos a origem dessas mensagens e só passemos adiante aquilo que tiver, digamos, uma garantia de que provém de uma fonte segura, uma fonte que nos auxilie a resolver o problema e não aumente ou não crie pânico desnecessário. Intuição. Agir com bom senso, equilíbrio intelectual e sem fanatismo. Agir, então, com bom senso em todas as situações. Estamos hoje numa situação que o bom senso é mais do que necessário. O equilíbrio intelectual e psicológico, então, nem se fala. E não é momento de fanatismo, de desviarmos a nossa fé para crenças ou algo que possam só piorar a nossa situação. Então, que a nossa fé seja realmente raciocinada, respeitando todas as crenças dos outros e as fé que as pessoas acreditam. Mas sejamos firmes na nossa, como espírito. Esta palestra é para espírito, né? Então, espíritas, né? Sejamos espíritas. E quem for de outra crença, seja a sua crença. Siga a sua fé nesse momento. E respeitemos-nos todos uns aos outros. Universalismo impõe o controle universal dos ensinos dos espíritos pela aplicação de metodologia científica, conjugando razão e sentimento, bom senso e lógica, só aceitando como verdadeiro aquilo que fosse submetido à análise racional. Então, cuidemos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Prestemos atenção nas nossas emoções. Ver o que elas nos dizem em relação aos nossos atos. Se depois que tomarmos determinada atitude, as emoções nos retornam uma sensação de calma, de dever cumprido, né? De serenidade. Significa que estamos agindo de acordo com a nossa consciência. Agora, se as nossas ações trouxerem, as nossas emoções nos causarem nervosismo, contrariedade, necessidade de justificar a nossa atitude, paremos e pensemos. As nossas emoções estão indicando que algo fizemos que nem nós mesmos acreditamos. Tenhamos, então, calma, paciência, prestando atenção nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e nosso bom senso e razão lógica de nossas ações. Principais orientações do ensino de Allan Kardec. Cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que as cercam. Desde cedo, cuidemos das nossas crianças. Cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite o aluno a descobrir por si mesmo as regras. Ou seja, no nosso processo de estudos, inclusive do Espiritismo, que cada um vá descobrindo por si mesmo, pela sua consciência, o que é certo e o que é errado. A educação espírita deve nos proporcionar esses momentos de reflexão. Não é imposta.
A evolução individual precisa nascer de dentro para fora, com base naqueles conhecimentos que a doutrina nos transmite. Então, que a gente processe esses conhecimentos, entenda-os, e daí sim possamos ter uma crença sólida e verdadeira. Proceder sempre o conhecimento para o desconhecido. Proceder sempre do conhecido para o desconhecido, de simples para o composto, ou seja, com solidez, simplicidade e processo constante, sistemático. Evitar toda atitude mecânica, mecanicismo, levando o estudante ou o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo que faz. O fim e a razão de tudo que estuda. Do fim e a razão da busca. Conduzi-lo a apalpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Este princípio forma, de algum modo, a base material deste curso de aritmética, dizia Kardec aos seus alunos. Então, observar com os olhos, tocar, sentir a situação. Só confiar à memória aquilo que já tenha sido aprendido pela inteligência. Então, não é para a gente decorar, é para estudar, ler, compreender. E aquilo que for compreendido, a gente nunca mais esquece. Então, não nos cabe decorar obras básicas ou livros, mas sim compreender o seu conteúdo. Se não podemos compreender o livro todo, que vamos compreender um capítulo. Já é um processo, um grande passo adiante. E os centros espíritas, então, são os núcleos de estudos e a escola de formação moral. Centros de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios, então, da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Centros de estudo e de trabalho e de formação moral. Não esqueçais que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora, e que para o alcançardes é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos do que podeis. Isso aqui está no Livro dos Médiuns 292. Os Espíritos nos trazem seus exemplos para o nosso progresso. Mas então foi dito também, não confiai em todos os Espíritos, ou em todos os falsos profetas. Cuidemos, inclusive, das comunicações. Que tipo de comunicação estamos recebendo? Que tipo de comunicação estamos transmitindo? É algo que nos eleva a todos como sociedade? Visa o bem de todos? Ou é algo egoístico? Calma, paciência e análise é o que se exige em todos os momentos, inclusive no que estamos vivendo. Os centros espíritas também são oficinas de trabalho voluntário, que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aperfeiçoamento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. Só que antes de sairmos trabalhando, precisamos nos instruir e nos educar, adquirindo as capacidades necessárias para a realização das nossas tarefas de forma correta e com segurança. Por isso, precisamos estudar, sim, a doutrina espírita e trabalharmos segundo os seus princípios. Os centros espíritas, então, têm por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. As pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo, querem conhecer a doutrina espírita, querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área da atuação que a prática espírita oferece. É claro, depois de instruídos e educados na doutrina. O estudo do Espiritismo, a começar pelo estudo inicial do Espiritismo, IED, o estudo sistematizado, o estudo avançado, estudo de obras básicas, da mediunidade, estudo e prática, dos cursos, dos encontros
das oficinas federativas e dos congressos, e de tantas outras formas que o nosso movimento espírita possibilita, né, nos leva a adquirir, então, a instrução, as capacidades e os entendimentos para, de acordo com cada situação, cada preparação que fizermos, desempenharmos as nossas tarefas na área de atendimento espiritual do Centro Espírita, atividades de recepção, atendimento fraterno, irradiação, passe, explanação do Evangelho. Para desempenho das nossas tarefas nos trabalhos mediúnicos, em reuniões sérias, né, voltadas ao bem, ao esclarecimento e à assistência espiritual. Né? A evangelização de infância e juventude, que é tão necessária para formarmos as novas gerações com base no Evangelho de Jesus e no bem, dos conhecimentos do homem de bem. Atendimento à família em todas as situações. Assistência e promoção social espírita, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. Atividades administrativas que também são necessárias. Vivemos numa sociedade civil e somos sociedades civis ou organizações religiosas como centros espíritas. Precisamos estar atentos a essas obrigações administrativas, inclusive obrigações fiscais e exigências públicas. Né? Não podemos deixar de lado essas obrigações. E alguns de nós precisam se habilitar também para essas tarefas, seja já trazendo conhecimentos da vida civil ou estudando para tal. Para isso, então, até a própria federativa tem cursos na área de gestão de centro espírita e até manual, guia de gestão de atividades do centro espírita. Busquemos esses instrumentos e esses materiais. Atividades de união e unificação. Trabalharmos juntos, unidos. Não é uniformidade, mas sim união. Unificados dos princípios da doutrina espírita. E também nos habilita a divulgação doutrinária, por meio de palestras, simpósios, artes, né, congressos e as mídias em geral. Mas antes de sairmos divulgando, estudemos e para que passemos, então, esses princípios doutrinários da forma mais correta possível. É claro, podemos até falhar, porque somos imperfeitos, mas procurando dar o melhor de nós em todas essas situações. Alguns resultados, então, que o estudo do Espiritismo pode nos proporcionar, irmãos. Estabelecer diretrizes para a nossa transformação moral. O Espiritismo desperta em nós essas diretrizes da necessidade da nossa transformação moral em pessoas de bem, em homem de bem. A unidade dos princípios espíritas, união e unificação. Seguirmos os princípios da nossa doutrina, codificada por Allan Kardec, e em tantas obras complementares que temos de elevado valor, que possibilitam o nosso aprendizado e a nossa vivência. O desenvolvimento da fé raciocinada, só aceitando aquilo que seja compreensível por nós mesmos. Se não compreendermos algo, deixamos de lado por hora. E só pratiquemos e levemos adiante quando estivermos convencidos que aquilo é bom. Então, o raciocínio, a meditação é necessária para que possamos compreender e avaliar, inclusive os nossos atos do dia a dia. Antes de dormirmos, avaliarmos o que fizemos naquele dia, conforme nos ensina Santo Agostinho em Evangelho segundo o Espiritismo. O gosto pela leitura, pelo estudo sério e metódico e o incentivo à pesquisa. Quando começamos a estudar o Espiritismo, queremos ler mais e mais, mas que vamos compreendendo, então, com calma, essas leituras, segundo os métodos que Kardec nos recomenda, do mais simples para o mais complexo, né? E busquemos pesquisar para entender os fenômenos, né, que se apresentam na vida de forma natural,
sem nenhum misticismo. O despertar da consciência para a vida imortal e o entendimento do verdadeiro sentido da palavra caridade, guiando a sua prática. Jesus nos diz que a caridade significa benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, sejamos bons nas nossas atitudes. Sejamos indulgentes, entendendo as falhas dos outros, do próximo, e até mesmo as nossas próprias falhas. E perdoemos-nos dos nossos erros e perdoemos o nosso próximo. Mas esse perdão significa também mudança de atitude. A gente perdoa quando percebe que algo está errado, em nós ou no outro. Mas daí é preciso, então, a gente mudar as atitudes para que aquele erro não retorne. Do contrário, estaremos andando em círculo. E enquanto não sairmos desses círculos, não evoluímos. A participação e contribuição com responsabilidade e trabalho útil na construção de uma sociedade solidária, fraterna e justa. Em síntese, uma sociedade evangelizada. Mais do que nunca, devemos, hoje, desenvolver essa consciência de uma sociedade solidária e fraterna e justa. Trabalhemos e busquemos, então, esses princípios no Evangelho de Jesus. A Gênese nos esclarece que o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à consciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então. A Gênese 1:40. Então, esses estudos nos dão justamente essa amplitude da compreensão partindo de nós como pessoa, como grupo social, família, os pequenos grupos sociais, a sociedade como um todo, a humanidade e além. E além. Porque também a doutrina espírita nos fala da pluralidade dos mundos habitados. Então, além desta humanidade terrena, as humanidades são universais, que um dia alcançaremos. Isso não temos dúvida. É uma questão de tempo e de evolução. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. A Gênese 18:19. O progresso do espírito, objeto de cada existência, consiste, portanto, no aproveitamento das oportunidades que o estudo e o trabalho proporcionam no percurso da nossa jornada terrena. Prestemos atenção na nossa jornada e nas coisas que vão acontecendo ao longo do nosso andar. Porque a jornada é a verdadeira escola, a jornada da vida. A jornada das oportunidades, dos obstáculos, a jornada do plantar, a jornada do colher, a jornada do cuidar. E o trabalho em si, então, é uma lei da natureza. Por isso é necessário. Precisamos continuar trabalhando da forma que for possível, sem parar e sem desistir. E diz a questão 674 do Livro dos Espíritos que toda ocupação útil é trabalho. O espírito trabalha, assim como o corpo. Estudar, portanto, também é trabalho. Trabalhemos e estudemos nesses momentos. Nos horários em que deveríamos estar nos estudos na casa espírita ou assistindo às palestras, aproveitemos para estudar em casa. Não vamos nos ocupar com outras coisas. Vamos manter esse hábito do estudo e da responsabilidade, seja pela leitura de um livro, pela leitura de um texto, ou de algo que a sociedade espírita está nos recomendando para que estudemos em conjunto. Estudar nunca é demais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o estudo do Espiritismo, então, através do estudo, da compreensão, da meditação, da análise dos fatos e das vivências, vai nos possibilitar compreender de uma forma bem mais ampla
de onde viemos. Viemos do mundo espiritual. Espíritos criados por Deus, estamos aqui encarnados, na matéria, vivendo experiências necessárias à nossa evolução. Quem somos? Espíritos imortais, vivendo aqui uma experiência na carne. Por que estamos aqui? Para passar por provas, expiações e cumprir missões e evoluir. E para onde vamos? Quando chegar a hora, retornamos para a casa do Pai. Jesus disse: eu vou preparar a casa para vós e lá estarei esperando. Trabalhamos para que possamos, então, quando chegar a hora, sem pressa, juntarmos a Jesus, nós nos juntarmos ao Mestre Jesus. A todos, então, votos de êxito e progresso nos estudos que irão realizar e na prática dos postulados da doutrina espírita. A jornada, a verdadeira sabedoria, então, está em adquirir os conhecimentos que o percurso da jornada da vida nos proporciona. A todo momento passamos por aclives, declives, campos, selvas, montanhas, pontes, rios, lamaçais, montanhas, ruas, cidades. Vemos e percebemos o vento, as árvores, os rios, os pássaros, os animais em geral e os nossos irmãos. Todos estão aí para nos ensinar alguma lição. Estejamos atentos e aprendamos com tudo isso. Era isso que tínhamos hoje na nossa palestra da tarde. E para encerrar, convido a todos, neste instante, a elevarmos um pouco mais os nossos sentimentos e os nossos pensamentos no bem, silenciando as nossas mentes e os nossos corações, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida e pelos momentos em que vivemos, e que possamos tirar deles o aprendizado de que necessitamos. Não vamos focar no problema, na doença. Vamos, neste momento, visualizar um mundo sadio, em que as pessoas possam andar livremente pelas ruas, conviver umas com as outras, livremente e alegremente. Aqueles que estão doentes em hospitais, que de lá estejam saindo alegres, curados, e todos nós possamos, então, visualizar esse mundo de luz, de fraternidade e de harmonia, sem doença, mas com saúde e paz. E que tenhamos toda a serenidade e toda a responsabilidade que a condição nos impõe nesse momento. Estejamos juntos, atendendo às orientações dos órgãos de saúde pública, dos nossos governos municipal, estadual, federal, as orientações da nossa federativa, a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, os nossos conselhos regionais, as nossas uniões espíritas e a nossa Casa Espírita, aceitando as decisões que são tomadas com resignação e calma, porque sabemos, irmãos, que a decisão de fechar uma escola, de fechar uma fábrica, de fechar uma casa espírita, mesmo que temporariamente, parar de atender aqueles que recorrem e buscam o socorro espiritual em uma casa espírita, é uma decisão que pesa muito no ombro dos nossos dirigentes, em todos os níveis. Oremos por todos os nossos dirigentes, para que eles sejam fortalecidos nesse momento e possam orientar as decisões e os procedimentos da melhor forma possível, para o bem de todos nós, para que, como pessoas, como família, como casa espírita, como sociedade, como organização social ou religiosa, não importa, ou como humanidade, superemos esses momentos e amanhã tenhamos um dia melhor, pois sabemos que sempre
depois de uma madrugada de dificuldades, de relâmpagos, sempre teremos um dia de sol. Aguardemos esse dia com calma, fé e resignação, e que Jesus, nosso Mestre, ilumine os nossos corações, e que a espiritualidade amiga nos assista e nos proteja e nos orienta nesse momento, e que todos nós possamos fazer a nossa parte, irmanados nas melhores intenções do bem comum. Que Deus Pai abençoe a todos nós. O Mestre Jesus esteja em nossos corações e os guias espirituais de cada um e das nossas casas espíritas estejam conosco. E nós saibamos ouvi-los. Que assim seja.